O assunto de hoje é neurociência e covardia. Covardia não é só fugir de uma briga ou evitar um confronto. Ela se disfarça. Às vezes veste o nome de cautela, outras de prudência. Mas no fundo é o medo paralisante que nos impede de viver plenamente. Quantas decisões você adiou? Quantas conversas engoliu? Quantos sonhos deixou no armário só porque teve medo de falhar, de decepcionar ou de ser rejeitado? A verdade é dura. A covardia não está lá fora. Está dentro de nós. E enquanto não a reconhecermos, ela continuará decidindo por nós. Esse vídeo é um convite, não para julgar, mas para compreender por que tantos de nós se tornaram reféns de um medo silencioso. Você está pronto para olhar de frente a sua própria covardia? Porque o primeiro passo para a coragem é parar de se esconder. A covardia nasce do medo, e o medo, por sua vez, é uma resposta natural do cérebro. Quando sentimos perigo, o sistema límbico ativa uma reação automática de luta, fuga ou paralisação. Mas com o tempo, esse mecanismo começa a operar mesmo diante de situações que não representam risco real, como eu falar em público, mudar de carreira ou se posicionar em um relacionamento. A covardia é, portanto, o medo mal interpretado. Não é falta de coragem, mas um excesso de proteção. O cérebro quer nos manter seguros, mesmo que isso signifique viver pela metade. Com isso, criamos um ciclo. Evitamos desafios, nos sentimos frustrados, alimentamos a insegurança e voltamos a evitar. E assim, a covardia se instala, não como um ato único, mas como um hábito diário de recuo emocional. Nem sempre a covardia se apresenta de forma grandiosa. Ela mora nos pequenos silêncios, nas respostas que deixamos de dar, nas oportunidades que ignoramos. Está naquele sim que dizemos quando queríamos dizer não. Naquela ligação que nunca fazemos, no sonho que adiamos mais uma vez. É uma covardia silenciosa, disfarçada de prudência, que se esconde atrás de desculpas sofisticadas. Não é o momento certo, é melhor esperar mais um pouco, não quero me arrepender, mas no fundo sabemos. Estamos fugindo. Fugindo do desconforto, do julgamento, da possibilidade de fracasso. E, ironicamente, é essa fuga constante que nos condena ao fracasso interno, o de não termos vivido com inteireza, o de não termos sido fiéis ao que sentimos. A covardia não machuca apenas quem a sente, mas também impacta profundamente os outros. Quando temos medo de nos posicionar, de dizer a verdade ou de tomar atitudes necessárias, acabamos deixando pessoas queridas no escuro, em dúvida ou até em sofrimento. Quantas relações não afundam porque alguém teve medo de ser honesto? Quantos laços são corroídos pela omissão disfarçada de paz? Muitas vezes a maior violência não é gritar, é se calar quando o outro precisa da sua coragem. Ser covarde é, por vezes, trair o que é justo. É recuar quando se exige presença. E a ausência, nesse caso, se torna um abandono, um gesto de omissão que grita mais alto do que qualquer palavra. A covardia, muitas vezes, não é uma escolha consciente, mas uma reação automática do cérebro diante do medo. Quando nos sentimos ameaçados, seja física ou emocionalmente, nosso sistema límbico ativa um modo de sobrevivência, lutar, fugir ou congelar. E é aí que nasce a covardia, como fuga. O cérebro prioriza a autoproteção imediata, mesmo que isso custe nossa integridade no longo prazo. Escolhemos evitar, silenciar, desaparecer, porque o desconforto da exposição, do confronto ou do erro parece insuportável. Mas o que começa como uma proteção pode virar prisão. A fuga constante nos ensina que evitar é melhor do que enfrentar, e assim nos tornamos reféns do próprio medo. Nem toda covardia é barulhenta. Às vezes, ela se esconde no silêncio, naquele momento em que você deveria falar e não fala. Quando vê algo errado e finge não ver. Quando prefere agradar a se posicionar. Esse tipo de covardia é sutil, mas corrosiva. Ela mina nossos valores, destrói a confiança em nós mesmos e nos desconecta da verdade. O silêncio, quando vem da omissão, é um peso que carregamos na alma. E o mais perigoso, com o tempo, ele se torna um hábito. A covardia silenciosa constrói um mundo de falsas pazes,
onde a autenticidade morre sufocada. Quem se cala por medo está, na verdade, gritando por dentro. E esse grito ignorado nos adoece em silêncio. Ser autêntico exige coragem. Mostrar ao mundo sua verdadeira essência é um ato de bravura num tempo em que tantos vestem máscaras para se encaixar. Mas quando você silencia seus desejos, camufla suas opiniões, esconde seus talentos ou reprime sua luz para não incomodar, isso é covardia. Covardia contra si mesmo. É como se todos os dias você se traísse aos poucos. O medo do julgamento, da rejeição ou do fracasso nos paralisa, mas o preço é alto. Vivemos uma vida que não é nossa. A covardia de não ser quem você é machuca de forma invisível. E o pior, quem finge por muito tempo esquece quem realmente é. A coragem, nesse caso, não é lutar contra o mundo, mas ter força para ser você, apesar dele. É fácil apontar o dedo, difícil é ouvir. É simples rotular alguém como fraco, errado, estranho ou exagerado. Mas por trás de cada atitude existe uma história, um trauma, um contexto, um motivo. A covardia mora no impulso de julgar sem buscar entender. Quando julgamos, colocamos uma barreira entre nós e o outro. Essa atitude revela medo, medo de encarar a complexidade humana, de lidar com a dor alheia, de reconhecer que também erramos. O julgamento rápido é uma defesa emocional. É mais confortável criticar do que sentir empatia. Mas isso nos afasta, nos empobrece. A coragem verdadeira está em ouvir com o coração aberto, em acolher antes de condenar, em enxergar além do comportamento para alcançar a alma. Muitas vezes, a covardia veste o manto do orgulho. Dizemos que não pedimos desculpas porque temos razão, que não procuramos alguém porque não vamos nos rebaixar, que não voltamos atrás porque quem errou foi o outro. Mas, na verdade, o que está por trás é um medo. Medo de sermos rejeitados, de nos sentirmos pequenos, de lidar com nossa própria vulnerabilidade. O orgulho é o escudo de quem não quer se ferir novamente, mas também é a prisão de quem quer evoluir. A verdadeira força está em quem se despe desse orgulho e escolhe a humildade como ponte para a reconexão. Pedir perdão, dar o primeiro passo, reconhecer o erro, tudo isso exige mais coragem do que manter a pose. A covardia, sob a lente da neurociência, não é apenas uma escolha moral, ela tem raízes profundas nos mecanismos de sobrevivência do cérebro. Quando uma situação nos ameaça emocionalmente, seja um confronto, uma decisão difícil ou um rompimento, o cérebro ativa seu sistema de defesa: fugir, congelar ou lutar. No caso da covardia, predomina a fuga ou o congelamento. O córtex pré-frontal, responsável por decisões racionais e coragem moral, muitas vezes é suprimido pela amígdala, que comanda o medo. Isso explica por que, mesmo querendo agir, muitas pessoas travam. Compreender esse processo é o primeiro passo para superá-lo. Não se trata de fraqueza de caráter, mas de um cérebro que precisa ser reeducado para não ver desafios como ameaças. Nem sempre a covardia se apresenta como medo explícito. Muitas vezes ela veste trajes nobres, como paciência, neutralidade ou sabedoria. Alguém deixa de se posicionar diante de uma injustiça, alegando não querer conflito. Outro se cala, dizendo que está esperando o momento certo. Mas, no fundo, há um medo disfarçado. A diferença entre sabedoria e covardia está na intenção. Se sua escolha vem da paz ou do pânico. A neutralidade pode ser virtude, mas também pode ser desculpa. Quem se esconde atrás do silêncio, quando o mundo grita por posicionamentos, está alimentando a inércia dos fracos. A verdadeira coragem sabe esperar, mas também sabe agir quando o momento exige. Reconhecer essas máscaras é crucial para não se perder no auto-engano. Muitas das nossas decisões, ou da falta delas, estão enraizadas em um medo silencioso, o medo do julgamento alheio. Quantas vezes deixamos de fazer o que sentimos, o que acreditamos ou o que desejamos, simplesmente porque tememos o que os outros vão pensar? Essa prisão invisível é uma das formas mais cruéis de covardia.
Quando vivemos em função da aprovação externa, nos afastamos da nossa essência. Tornamo-nos versões editadas, podadas, reduzidas de nós mesmos. E a covardia não está apenas em recuar diante do outro, mas principalmente em trair a si mesmo. A libertação começa quando percebemos que ser julgados é inevitável, mas viver para agradar a todos é insuportável. Coragem é se permitir ser quem é, mesmo sob os olhos críticos do mundo. Ficar onde a alma já não floresce é um dos maiores atos de covardia emocional. Quantas pessoas permanecem em empregos que as sufocam, em relações que as apagam, em rotinas que as destroem, por medo do novo, do incerto, do que vem depois? Essa permanência forçada não é resistência, é fuga. Fugimos da dor do rompimento, da solidão temporária, das perguntas sem respostas. E nesse processo nos condenamos a uma existência morna. A verdadeira coragem às vezes está em sair, em abandonar o que pesa, mesmo que por fora pareça bonito, em entender que sua paz vale mais do que qualquer zona de conforto. Não é fácil, mas permanecer onde não há verdade é um abandono diário de si. E isso sim é covardia, disfarçada de estabilidade. Todos nós temos medos, traumas e aspectos obscuros guardados dentro de nós. A chamada sombra interior, como descreveu Carl Jung. E é um grande ato de covardia fingir que essa parte não existe. Ignorá-la é como deixar uma ferida aberta sem jamais limpá-la. Infecciona a alma. Quando você evita se olhar com honestidade, prefere manter uma máscara social, a mergulhar em si mesmo. Está fugindo do seu maior campo de evolução. Encarar a própria sombra exige coragem. Requer disposição para aceitar que há egoísmo, inveja, ressentimento, raiva dentro de você. Mas só enfrentando isso é que podemos transformar dor em sabedoria. A covardia tenta esconder, a coragem se desnuda. E quem se desnuda diante de si mesmo jamais será refém da própria escuridão. Nem toda covardia grita. Às vezes ela se manifesta no silêncio. Quando você vê uma injustiça, um abuso ou uma crueldade e escolhe não dizer nada por medo de se indispor ou de sair da zona de conforto, isso é uma forma de covardia. O silêncio que protege o opressor e abandona a vítima é uma omissão que dói. É mais fácil se calar, fingir que não é com você, que não viu, que não ouviu, mas essa facilidade tem um preço, a sua própria integridade. A coragem nem sempre brada, mas ela fala quando é necessário, mesmo tremendo. Ser corajoso é também ser voz quando a maioria se cala. É assumir o risco de ser criticado, rejeitado ou excluído em nome do que é certo, porque o silêncio da covardia um dia ecoa dentro da consciência e ela sempre cobra. Há uma forma sutil e devastadora de covardia: amar pela metade. É se envolver, mas não se entregar. É oferecer presença, mas negar profundidade. Muitas pessoas se escondem atrás do medo de se machucar e por isso constroem relacionamentos mornos, seguros, mas vazios. Elas não dizem o que sentem, não assumem compromissos reais, não mergulham de verdade, tudo por medo da dor, da rejeição, do abandono. Mas o que elas não percebem é que essa covardia emocional priva não só o outro, mas a si mesmas, da beleza de um amor inteiro. Amar com coragem é se permitir sentir, mesmo com risco. É deixar que o outro te veja como você é. A covardia sentimental cria laços frágeis, enquanto a coragem constrói vínculos que resistem ao tempo. Fugir do amor por medo da dor é viver sem nunca realmente viver. Muitas vezes o silêncio não é sabedoria, é covardia. Há quem prefira se calar diante da injustiça, fingir que não viu, não ouviu, não sabe. O silêncio torna-se o esconderijo de quem não quer se comprometer, de quem teme se posicionar e perder algo, status, aceitação, conforto. Mas o preço de calar pode ser alto. Quando nos omitimos diante do erro, nos tornamos cúmplices dele. A neutralidade em contextos de dor ou opressão é uma escolha que favorece o opressor. Há momentos em que falar é um ato de coragem. É levantar a voz mesmo com a garganta trêmula. É romper o pacto da indiferença.
É deixar claro que você não será cúmplice. O mundo precisa de vozes que ecoem a verdade, mesmo quando ela incomoda. Porque quem cala, muitas vezes consente. A maior covardia nem sempre está nas relações com o mundo exterior. Às vezes o ato mais covarde é aquele que praticamos contra nós mesmos. Fugir da própria verdade. Fugimos dos traumas não resolvidos, das emoções reprimidas, das dores que insistimos em ignorar. Preferimos preencher o vazio com distrações, exageros, vícios ou relacionamentos superficiais, qualquer coisa que nos impeça de encarar o espelho interior. Essa é a covardia emocional, o medo de mergulhar dentro de si e encarar a bagunça que evitamos por anos. Mas fugir não apaga, só adia. E quanto mais adiamos, mais o desconforto cresce em silêncio, corroendo nossa paz. A verdadeira coragem está em parar de fugir, sentar-se com a própria dor, escutá-la e entender o que ela está tentando ensinar. Quem não enfrenta suas sombras, jamais encontrará sua luz. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos pressiona a vestir máscaras, de força, de sucesso, de indiferença. Ser autêntico hoje é um ato revolucionário e, para muitos, assustador. A covardia aparece quando temos medo de desagradar, de sermos rejeitados por quem realmente somos. Por isso, nos sabotamos, escondemos nossos valores, calamos nossas opiniões e reprimimos nossos desejos mais profundos. Mas o preço da aceitação artificial é alto, a perda da própria identidade. Ser corajoso não é ser invencível, é ter a ousadia de se mostrar vulnerável, de dizer não quando todos dizem sim, de defender o que você acredita, mesmo que isso custe a aprovação dos outros. A coragem é a liberdade de viver com verdade. Porque, no fim, quem te ama de verdade não exige que você seja menos do que é, mas torce para que você seja mais de si mesmo, sempre. A covardia pode se disfarçar de prudência, de silêncio ou até de conveniência, mas dentro de você a verdade sempre pulsa, e ela pede passagem. Talvez você tenha vivido anos tentando agradar, evitando conflitos, sufocando sua voz para manter a paz. Mas agora é hora de se libertar. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. E cada pequeno passo na direção da sua autenticidade já é um ato de bravura. Que este vídeo tenha sido um espelho, um impulso ou um abraço silencioso para a alma que precisa reencontrar a própria força. Se algo aqui tocou você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que também precisa despertar para essa verdade e se inscreva no canal Neurovida. Ative o sininho para receber novos vídeos que unem emoção e neurociência para transformar a forma como você enxerga a si mesmo. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Lembre-se, você é mais forte do que pensa e o mundo precisa da sua coragem.